partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa de todos os sábados. Aqui sempre pela TV Unisantos, filiada da TV Brasil, sempre gravada aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Comigo sempre nas entrevistas, Adriana Colucci. É sempre um prazer estar aqui com o senhor, né? E os nossos convidados. Eu já estava com saudade desse nosso cenário, viu, doutor Hélio? Com tempos de chuva, bem-vindas, lógico, mas a saudade desse cenário aqui, importante. São 103 programas, né? Só precisamos ir para a parte interna em 3 programas apenas. Portanto, São Pedro sempre nos prestigiou, né? Mas a chuva, como você falou, sempre é interessante, é importantíssimo nesses momentos de falta de água. Mas o nosso programa realmente aqui, ao ar livre, creio que fique mais bonito, não é isso? Muito bem. Nós sempre fazemos questão de agradecer a diretoria do Golf Clube, que cede essas instalações para nossas gravações. Na pessoa do presidente Arthur Graff, né, que nos prestigia, fazendo com que o programa possa seguir fazendo o seu trabalho de divulgação deste clube maravilhoso, que, como já anunciamos anteriormente, comemora este ano de 2015 100 anos de existência. Como falava o ex-presidente, o Paulo Eduardo Costa, só os fortes chegam a 100 anos. Então, o Golf Clube realmente é forte e neste ano teremos grandes comemorações em homenagem a 100 anos da existência deste clube tão importante da nossa cidade, o pulmão verde de São Vicente. A Adriana costuma... Golf Clube é o pulmão de São Vicente, São Vicente. Nosso santuário da natureza. Da natureza. Muito bem. Hoje o nosso programa traz uma personalidade na medicina. Este médico que vamos entrevistar, ele é um radiologista, mas tem toda uma história ligada não só à sua especialidade, mas principalmente na vida profissional como médico. Trata-se do Dr. José Carlos Clemente, conhecido de todos, inclusive no mês de divulgação, sempre nas televisões, dando entrevistas. Portanto, já é uma pessoa conhecida do público telespectador. E hoje abriu sua agenda, gentilmente, para comparecer aqui e ser o nosso entrevistado. Como sempre, chamado de apenas Dr. Clemente, é mais conhecido, não é? Então, Dr. Clemente, honrados com a sua presença, oferecemos câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Bem, eu quero agradecer ao Hélio, à Adriana, ao Gerson, a toda a equipe por esse convite. E vamos fazer aqui um bate-bola, né? Falando sobre assuntos diversos, dentro da área médica ou até extra área médica. Eu estou à disposição, Hélio, para a gente bater esse papo gostoso aqui, como a Adriana chamou a atenção, no pulmão de São Vicente. Muito bem, temos a certeza que vai ser uma entrevista de grande importância e certamente atingirá a curiosidade de todo o nosso público telespectador, que sempre nos prestigia nos fins de semana. Foi falado nos bastidores, médico por acaso? Exatamente, são dados que certamente o Dr. Clemente vai nos contar. Mas devemos dizer que o Dr. Clemente ele é formado pela Faculdade de Medicina de Marília. Aliás, é natural de Marília mesmo, nascido em Marília, né? E fez a faculdade lá na mesma cidade. Dr. Clemente, para que o nosso público fique conhecendo um pouco mais da personalidade do homem médico Dr. Clemente, fale alguma coisa sobre a sua história de vida, a sua formação médica, né? Legal. Na realidade eu sou um médico por acaso, embora hoje eu me sinta muito feliz com excelente médico, diga-se de com essa passagem. profissão, e especialmente com a radiologia, mas o meu sonho era fazer engenharia química. E na verdade fiz a
vamos dizer, o colegial, né? Naquela época chamava colegial. Colegial. Fiz o colegial pensando, não, vou fazer engenharia química. Como na época, isso em 70, no interior do estado, as coisas não eram tão divulgadas como hoje, nós perdemos a inscrição para fazer a engenharia química, que praticamente tinha Mackenzie, USP e Curitiba. E daí, no mesmo ano, acabei, bom, já que eu perdi, vamos fazer... Vou tentar. Segunda opção. Aliás, meu irmão que falou, não, por que você não faz exame com os amigos lá? Eu prestei vestibular, acabei passando em medicina. Daí fiquei muito na dúvida se faria o curso ou não, mas a pressão familiar e dos amigos me fez com que eu iniciasse o curso. Acabei me dando muito bem. Parece até que eu tinha escolhido a medicina mesmo. E com isso, acabei terminando o meu curso. E nós estávamos comentando nos bastidores aqui, quando eu entrei na faculdade, me perguntaram o que você faria. Eu falei, não sei o que eu faria, mas talvez ortopedia. E o que você nunca faria? Eu disse radiologia. E acabei me apaixonando pela radiologia no 5º ano. Acabei fazendo a radiologia e hoje eu acho que eu não poderia ter escolhido melhor especialidade, porque eu me integrei muito bem na especialidade. Ela usa hoje muita tecnologia, que é uma coisa que me apaixona no dia a dia. E com isso, eu acho que eu me identifiquei. E daí surgiu todo esse complexo, que é o Complexo Multimagem hoje, que está em Santos, mas em várias cidades da Baixada Santista, em São Paulo, em Guarulhos, Caçapava. Então a gente acabou combinando com uma extensão bastante grande desse projeto que, a princípio, praticamente nem existia. Bom, todos nós ganhamos com isso, evidentemente, né? Esse amor de passagem que cresceu e hoje transformou este médico num grande radiologista, referência para todos os médicos da nossa região, né? Porque não há hoje um diagnóstico sem que a imagem, a investigação da imagem colabore, né, para isso. E o Dr. Clemente, através da empresa, sua empresa, Multimagem, que nós vamos tratar com bastante detalhes durante o programa, e essa empresa tem servido de forma brilhante a toda a classe médica, né? Eu mesmo dou meu testemunho pessoal como médico, que sempre que preciso para diagnósticos dos meus clientes, recorre à Multimagem, porque hoje, sem dúvida nenhuma, né, sem detrimento às outras que são tão importantes, mas em qualidade, em tecnologia hoje, é a referência, né, para toda a classe médica da nossa região e de outras regiões, conforme o Dr. Clemente já destacou. Mas muito bem, mas, Dr. Clemente, hoje a tecnologia avançou demais, hoje temos aparelhagem fantástica, né, que dá detalhes assim inimagináveis no passado, mas tem uma história, né? A coisa não começou como está hoje. Começou macro hoje. O velho aparelho de raio-x, né? Essa história eu acho que o público gostaria de saber, né? Os mais jovens que não tiveram esse contato, certamente vão se deliciar com as coisas que o senhor tem a dizer. Fale alguma coisa sobre o início da imagem, do estudo da imagem, no sentido da colaboração com a classe médica para os diagnósticos. É uma história realmente muito bonita, muito interessante. A descoberta do raio-x foi casual, em 1895, por um alemão chamado Wilhelm Conrad Röntgen, que estava fazendo uma experiência com raios catódicos e de repente surge uma imagem da mão. Opa, que estranho. Um objeto que eu estou pesquisando que de repente mostra a minha intimidade, que no caso era a mão que ele colocou na frente. E a partir daí houve a necessidade de prosseguir nessa investigação, porque evidentemente ficou aquela curiosidade, por que não utilizarmos isso para o benefício da humanidade?
Foi quando? Desculpa, 1895. Naquela época, eu imagino a situação que seria. Até já estávamos conversando, brincando, né? Como a intimidade das mulheres seriam descobertas. E daí, quer dizer, vamos estender isso para a área de pesquisa, mas focando naquele momento para a área médica. Mas a polêmica grande daquele momento era o seguinte: tinha aqueles teatros gigantescos com aquelas mulheres dançando ali na frente, todas bonitas, e a nobreza participando desse evento. Então, existiu na cabeça de muita gente da época, nos meios de comunicação, que embora restritos existiam, o que será das mulheres que estão dançando se, de repente, por esse método, nós vamos descobrir as suas intimidades, né? Eles tinham medo, então, que o raio-x pudesse desnudar as mulheres, então todo mundo viria aquelas mulheres nuas ali no palco, e que todo mundo se deliciaria com essa situação. Coitado desse alemão, aí ia para a fogueira, hein, doutor? Então, e daí, evidentemente, que a coisa acabou, ao longo dos anos, sendo desmistificada e polarizada realmente por um diagnóstico médico. E toda essa evolução que nós temos, a partir desse momento é que se iniciou, né? Então foi realmente uma coisa muito bonita. E outra coisa bonita do Röntgen, que ele poderia ter usado isso, como na época já tinha essa possibilidade, uma patente da invenção dele, para ele se beneficiar dos royalties disso aí. E ele não. Se é uma coisa boa, quero deixar para a humanidade. Então, um gesto realmente bonito, né? E evidentemente que a partir disso aí, ele fortaleceu uma instituição que é a Siemens, né? Que ficava na Alemanha. Hoje não, hoje existem empresas de radiologia no mundo todo. As mais fortes continuam sendo a alemã, mas tem a americana hoje, GE, tem a Philips da Holanda e outras empresas asiáticas, mas tudo se iniciou a partir desse momento. Bom, não há dúvida nenhuma que na história da medicina, a radiologia teve um papel destacado durante um período muito grande, conforme inclusive o Dr. Clemente já falou dos primórdios, né? O aparelho de raio-x, portanto, ele ocupou um espaço importantíssimo. Eu até me recordo, Dr. Clemente, no início da minha carreira, quando eu fui para o interior, no sertão, lá nós, evidentemente, a cidadezinha onde eu fui só tinha um hospital pequeno, e lá dispunhamos apenas de um aparelho de raio-x. Inclusive, de forma empírica, acabávamos usando, inclusive, o sistema de radioscopia, veja, de grande radiação, você compromete, inclusive, a saúde das pessoas, e acabávamos usando aquilo para fazer diagnósticos. Conto essa história para dizer que da importância que era o raio-x naquele momento e durante mais anos. Mas hoje, a ciência, a tecnologia evoluiu extraordinariamente. Hoje os aparelhos de raio-x quase que são sucata para as questões. Mas não é bem assim, porque lá na multiimagem existem sistemas de raio-x hoje de alta tecnologia. Gostaríamos que, ainda dentro do capítulo raio-x, ainda falasse alguma coisa sobre como foi e como está hoje essa linha do diagnóstico. Também é um fato muito interessante isso, porque, como você está falando, Hélio, a evolução foi muito grande. Ela começou com raio-x, então, em 1895. Devia ser umas máquinas monstruosas, não? Nossa, era. Hoje você tem portátil. E a radiação, ela não era colimada. Hoje você colima o feixe de raio-x, você pode fazer um feixe estreitinho, um pouco maior, de acordo com o campo que você quer estudar. Na época não, era como um sino, espalhava radiação para tudo quanto é canto. Né? Então essa já foi uma evolução. O feixe colimador, que usa chumbo. Até o Gerson estava me perguntando sobre o chumbo. Então, ainda é necessário usar aqueles coletes de chumbo? Ainda se usa. Mas a radiação foi diminuindo ao longo do tempo. Né? A abreugrafia, inclusive, saiu. Ela foi descoberta por um brasileiro chamado Manuel de Abreu, mas ela acabou saindo da rotina do dia a dia, porque a dose emitida era 6 vezes maior que a dose de um raio-x grande, e ela era pequenininha. Apenas para destacar ao público telespectador que
não tem conhecimento disto, o método da abreografia, né? Que era uma descoberta que foi feita pelo o médico Manuel de Abreu e que serviu assim, de forma muito importante para o controle, o diagnóstico e controle da tuberculose, né? Eram aquelas pequenas imagens, né, do pulmão, né? Isso, era um filminho pequenininho assim. Era um filme pequeno, mas que realmente, como triagem, como rotina, ele foi muito importante. As empresas usavam muito isso. E colocavam, inclusive, nas carteiras profissionais das pessoas. Constava ali como um documento. Né? Exatamente. E os órgãos públicos faziam esse exame porque, de certa forma, era rápido, prático, usava pouco material. Então, acabou sendo bastante divulgado. Na medida em que descobriram que a dose de radiação era grande, isso acabou sendo descontinuado. Aí depois, em 1975, no Brasil, apareceu a ultrassonografia. Esse assunto é tão importante, tão empolgante, vamos destacar no próximo bloco, já que vamos para um intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos. Canal 40, UHF 12NET. Nosso programa vai ao ar todos os sábados a partir das 13h30 e é retransmitido nas madrugadas de terça para quarta e quinta para sexta. Lembrando também da nossa página no Facebook, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. E vamos ter novidades aí, através da internet, que nós vamos estar anunciando através da nossa página do Facebook. Continue acessando. O que a Adriana quis destacar é exatamente que passaremos a ser divulgados através do YouTube. Né? Todos os nossos programas serão, portanto, retransmitidos através desse meio de comunicação. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Carlos Clemente, sempre conhecido como Dr. Clemente, radiologista de nossa cidade, nossa região, não é? E diretor-presidente da Multimagem, aquele colosso que está lá na rua Júlio Conceição, 196, lá em Santos, mas com outras filiais distribuídas em várias cidades do estado de São Paulo. Que já está chegando em Praia Grande também, né, doutor Clemente? Está chegando em Praia Grande, tá. Muito bem. Isso certamente vai levando a condição para todos os médicos das regiões onde serão instaladas, né, desses mecanismos de ajuda ao diagnóstico médico. Doutor Clemente, estávamos falando no primeiro bloco a respeito do raio-x e começamos a trocar algumas ideias sobre a ultrassonografia. Como a multimagem ela é ampla em todos os setores da imagem propriamente dita, gostaríamos que o senhor já, ao responder sobre a ultrassom, já falasse coisas da própria empresa, da Multimagem, quais os recursos que ela dispõe para o atendimento aos pedidos médicos. Antes de entrar nessa questão do ultrassom, falando um pouco ainda do raio-x, aquelas lâminas que os pacientes levam para casa, a gente sabe que existe a radiação no momento da confecção do raio-x. E as lâminas, o paciente acaba levando essa radiação através dessas lâminas para casa? Adriana, muito interessante essa pergunta, porque talvez seja a dúvida de muita gente e que por falta de oportunidade não pode perguntar. Não, a lâmina de raio-x ela não tem radiação. A radiação é só no momento da exposição do paciente. A partir daí não tem mais radiação. Agora, eu vou aproveitar um gancho na sua pergunta para dizer sobre a medicina nuclear, que é a cintilografia, porque na cintilografia
não existe emissão de radiação pelo aparelho, que é o caso do raio-x. Quem emite a radiação é o aparelho que passa o paciente e imprime a lâmina. A lâmina não fica com radiação. Na medicina nuclear, é injetado um líquido na veia do paciente e quem fica radioativo é o paciente. O contraste, né? Não é a lâmina, não é o aparelho, e sim o paciente. Então, esse paciente que está rodando na cidade ou em casa, ele está emitindo radiação. E existe um tempo para essa irradiação? Não, ela desaparece rapidinho do corpo. E também não é uma radiação absurdamente grande, é pequena. Mas para que as pessoas entendam, eu acho que é interessante falar, é o paciente que fica radioativo, né? Bom, em relação à ultrassonografia, é um método que veio para o Brasil por volta de 1975 e que, por ser de custo baixo no diagnóstico, e faz diagnóstico brilhante, ele acabou sendo incorporado à clínica médica, à cirurgia e de uma forma em geral para grandes especialidades, porque é um diagnóstico relativamente rápido. Você faz um exame aí por volta de 10, 15 minutos e faz uma triagem grande também por um custo extremamente barato e com resultados muito satisfatórios. E a multimagem hoje tem mais de 20 ultrassonografias só em Santos, por causa do volume ser muito grande. Os equipamentos são maravilhosos hoje, viu, Hélio e Adriana? Ou seja, você faz diagnósticos de praticamente tudo, excetuando o cérebro, porque você não consegue atravessar o osso, o som bate no osso, ele é refletido, mas todo espaço onde é possível você entrar com ultrassom, ele faz diagnóstico, né? É claro que aquele diagnóstico fino, às vezes, requer um complemento, que a gente vai falar aqui ao longo do programa, que seria a tomografia, a ressonância, o PET scan, mas a ultrassonografia realmente é um método que veio para ficar. Ele é fácil de ser realizado, não emite radiação, o que é importante. Então, tanto é que a gestante pode fazer a ultrassonografia e em geral, ela faz quase que uma ultrassonografia por mês, né? Eu acho que por várias situações. Para fazer um diagnóstico, eventualmente, quando existe um sangramento ou outro tipo de suspeita do médico, ou até para ver o bebê mesmo e sentir aquele movimento, aquela felicidade daquele serzinho no seu abdômen, né? Então, a ultrassonografia acabou incorporando a radiologia e a prática médica de uma forma em geral no seu dia a dia. Certamente a ultrassonografia, conforme o Dr. Clemente destacou, por ser inócua, ela não emite radiação, ela é totalmente sem qualquer problema. E ao mesmo tempo, quando direcionada para um determinado órgão, às vezes o médico tem suspeita de algum problema no fígado, por exemplo, faz um ultrassom de abdômen e de repente o ultrassom mostra uma outra patologia em um outro órgão. Quer dizer, essa amplitude do ultrassom me parece interessante, não é isso, Clemente? Aliás, você falou uma coisa realmente que é relativamente comum, viu, Hélio? Eu próprio já fiz exame, por exemplo, estou fazendo uma ultrassonografia pélvica em mulher e de repente você puxa o transdutor um pouco para cima, opa, tem uma lesão hepática, um hemangioma ou outra lesão, ou tem cálculo de vesícula, né? Ou acaba estendendo então aí o... Tem uma pedrinha no rim, enfim, você por tabela acaba achando outros problemas não diagnosticados porque o paciente está sintomático naquele momento, mas que acaba ajudando no prosseguimento do diagnóstico médico e de repente até para tomar uma conduta diferente, já que aquilo não era sabido nem por ela e nem pelo médico, uma vez que ela não detectou nenhum tipo de sintoma ou sinais que pudesse ajudar o médico nesse diagnóstico. Não basta só o toque, então, agora do médico, né? A mão do médico. Exatamente. Fantástico nessa descrição que o Dr. Clemente falou. Mas em visita recente que fizemos à multimagem, aliás, temos imagens da multimagem sendo rodadas, o público telespectador está podendo ver o que é que este homem, um sonhador, né, fez ali. Realmente um prédio imenso, com toda a tecnologia necessária para todos os diagnósticos por imagem. Mas então estávamos vendo lá e me chamou muito a atenção na nossa visita, o Dr. Clemente certamente vai falar um pouco sobre isso, a chamada biópsia dirigida através do ultrassom, especialmente na mama. Então acho que isso aí é de interesse
de todos, gostaríamos que o Dr. Clemente falasse alguma coisa sobre aquilo que me impressionou ao visitar E é novidade? a Multimagem. É novidade? O Dr. Clemente vai esclarecer. Realmente a biópsia é uma coisa muito interessante. E na realidade, a mamografia, de repente, detecta um nódulo, ou o próprio ultrassom detecta um nódulo, só que nem sempre você consegue estabelecer um diagnóstico seguro, definitivo, só pela imagem. Aqueles tumores que são altamente malignos, você já consegue diretamente. Claro que tem que fazer anatomia patológica para saber o tipo histológico do tumor. Mas a princípio você já sabe que é um câncer. Agora, muitos nódulos você não consegue saber. Então é necessária a biópsia, que na realidade corresponde à retirada de fragmentos deste tumor. Nós podemos tirar amostras do tecido referente àquele nódulo, ou de repente até microcalcificações, e levar para um exame mais detalhado. Agora, Hélio, hoje a ultrassonografia ela avançou tanto que na própria área cirúrgica, que você conhece tão bem, ela pode ajudar em outros setores. Por exemplo, uma lesão hepática, pancreática, quer dizer, lesão no pâncreas, no fígado, no baço, no rim, ou um tumor da cavidade abdominal, pode ser pélvico, pode ser um tumor de ovário, enfim. Você consegue fazer uma biópsia guiada pela ultrassonografia, assim, com margem zero de erro. Não tem margem de erro, porque o computador te indica onde você tem que enfiar a agulha. Então, extremamente seguro e que possibilita um diagnóstico definitivo sem que haja abertura do abdômen, porque antigamente você não tinha muita alternativa. Como muitos casos são difíceis de diagnosticar pelos dados clínicos e até pela imagem, o cirurgião era obrigado a abrir o abdômen, no caso, que nós estamos falando de abdômen, ou da mama, e tirar um fragmento daquilo, mas isso implicava num procedimento mais agressivo. Então, com a ultrassonografia... Internação hospitalar e outras coisas mais. Às vezes infecção hospitalar, infecção levada... Além dos custos, né, que é bem maior. Então, hoje, você enfia uma agulhinha, é um procedimento relativamente rápido, com um resultado muito seguro e praticamente você reduz bastante o custo e, inclusive, as intercorrências resultantes de uma cirurgia. Exatamente, realmente é fantástico, é algo que aqueles telespectadores que se precisem desse recurso, certamente lá na Multimagem vão encontrar algo assim impressionante. Mas ainda dentro do capítulo da chamada dos exames de imagem, nós gostaríamos de colocar aqui um detalhe interessante para o público com relação ao custo. Evidentemente que montar uma estrutura daquela, isso teve realmente um custo extraordinário. Daí que eu falei que o Dr. Clemente é um sonhador, porque poucas pessoas têm a coragem de fazer um investimento daquele porte. Evidentemente que o retorno virá lentamente, né, através da frequência que é altíssima. Hoje na Multimagem, chega lá, você vê inúmeras pessoas procurando os serviços dali. Doutor Clemente, no tema tomografia e, consequentemente, o tomógrafo, recordo-me que alguns anos atrás, quando eu ocupava lá um cargo no Hospital São José, tivemos a ideia de comprar um tomógrafo naquela época, que era o início da coisa. E desistimos de comprar por causa do custo da ampola, porque o técnico nos dizia assim: olha, a ampola faz 10 mil exames, mas pode queimar na primeira. E a empresa não tem seguro para isso, né? A ampola custava naquela época $25 mil. Evidentemente que o São José desistiu da empreitada. É isso mesmo, nos dias de hoje, esse custo, ele ainda assusta? Se existe essa ampola ainda? Existe, porque a tomografia, na verdade, ela é um exame de raio-x sofisticado, que usa computação para fazer, mas na verdade são ondas, como é o raio-x, né? É um raio-x mesmo que é emitido.
E pior, Hélio, porque a ampola aumentou muito, viu? Piorou a situação. Hoje, não, os aparelhos comuns hoje, vamos dizer assim, um aparelho bem básico, você vai pagar de uma ampola aí por volta de 40, 50 mil dólares. Por baixo, começa assim. Então. Mas um aparelho sofisticado, por exemplo, como é o nosso lá na Multimagem, você vai pagar por volta de 130 mil dólares uma ampola. Isso porque nós comentávamos aqui, antes de começar o programa, esse aparelho, por exemplo, que nós temos lá, ele faz 400 imagens por segundo. Então você faz um exame de crânio em 2 segundos, um de tórax em 4 segundos, abdômen inteiro em 15 segundos, quando há 10, 15 anos atrás demorava 40 minutos para fazer o exame. Né? Então, absurdamente rápido. E por conta disso, a ampola acabou ficando muito cara. Quer dizer, quem não tem um volume grande, realmente não compensa. Porque depois de, vamos dizer, 4, 5 anos, o aparelho vale menos que a ampola. Né? Parece cômico, mas tem clínicas hoje que abandona o aparelho porque trocar a ampola fica mais caro e ele acaba desistindo do equipamento. Mas, por outro lado, foi interessante porque aumentou bastante a acuidade diagnóstica, ou seja, ele ficou mais sensível e, como complemento à ultrassonografia, ele passou a detectar patologias que você não vê na ultrassonografia ou que você vê, mas que carece de ainda mais, vamos dizer, subsídios para que o diagnóstico definitivo seja feito. E a tomografia acabou sendo esse elo diagnóstico que acabou sofisticando e por conseguinte, melhorando a qualidade diagnóstica. Doutor Clemente, o laboratório da USP, agora ela possui 3 aparelhos que faz a autópsia de um paciente sem precisar do corte. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Bom, é uma pergunta muito interessante. Certamente o doutor Clemente vai dar a resposta, mas vamos fazer isso no próximo bloco, já que vamos para o intervalo. Estamos apresentando Linha Direta, com a saúde e cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Amigos, estamos gravando aqui à beira da piscina do Golf Club. Água que está, mas água tratada. Aqui, evidentemente, não temos o perigo das larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor, vetor na transmissão da dengue. E a dengue é o nosso assunto desse momento. Não importa que seja repetitivo, mas é importante que a Linha Direta com a Saúde destaque esta questão tão importante no momento. Lamentavelmente, várias mortes têm sido anunciadas no Brasil inteiro, e aqui no Sudeste mais ainda, lamentavelmente ceifando vidas importantes da nossa comunidade. O jornal Metrô, que muitos chamam de Metro, né, de divulgação em toda a região, estampou como um dos assuntos dessa semana a questão da dengue. E deu aqui uma relação de atitudes que devam ser tomadas, que eu entendo que servem perfeitamente para nós alertarmos o público telespectador. Não custa a gente repetir, porque infelizmente, com tudo que se tem falado, ainda continuam pessoas descuidadas. Os agentes de saúde encontram em casas todas aquelas coleções pequenas de água nos vasinhos, nas calhas, nos pneus, com toda a alerta que a saúde pública tem feito. Nós aqui mesmo no programa temos destacado a necessidade de cada um de nós sermos um soldado nessa luta, nessa guerra contra a dengue. Você que está em casa, neste momento, ao encerrar o nosso alerta, faça uma inspeção em sua casa. Se mora em casa, vai ao seu quintal, verifique nos diversos setores da sua residência. Se for num apartamento,
naturalmente na varanda, veja se não existe algum foco, alguma coleção de água que possa ser o transmissor da dengue. Esse é um alerta que temos que fazer. E o jornal, então, destacou aqui uma série de providências que eu gostaria de ler rapidamente, algumas delas, para que, relembrando ao nosso público, ralos abertos. Nos ralos abertos, jogar cloro, água sanitária, sal ou creolina 3 vezes por semana. Nos trilhos do box do banheiro, olha só, o box do banheiro não tem aquele trilho onde corre a porta? Ali também acumula-se água. Temos que ter cuidados. Escovar pelo menos uma vez por semana. O vaso sanitário sem tampa ou uso, tampar ou jogar cloro nos vasos sanitários é importantíssimo. Coisa simples de fazer. Bandeja de geladeira com água parada. A geladeira parece que... Mas tem lá possíveis focos. Copos ou recipientes com água, essas simpatias que se fazem, né? Para deixar na janela como simpatia também. E isto pode trazer larvas do mosquito. Calhas entupidas, frequente, né? Muitas casas têm esse tipo de problema. Preste atenção no tudo que eu estou falando. Tudo isto é importante. Caixa d'água e tambor sem tampa ou com rachadura. Nessa falta de água, muita gente está acumulando água, né? Está represando águas em tanques ou caixas d'água. É importante que tudo seja bem tapado. Vasilha de água para cachorro ou passarinho. As pessoas que têm animaizinhos em casa devem ter esse cuidado. Pneus e outros entulhos velhos, como já falamos, garrafas e frascos e potes descartáveis, que devem ficar com a boca para baixo e não para cima. Vasos e jarros de plantas, xaxins, eliminar vasos com água, colocar areia até encher nos pratinhos debaixo das plantas. Barco ou caiaque, aqueles esportistas têm caiaque em casa. O caiaque, ele é aberto, ele tem água dentro, é preciso virar o caiaque, deixar, portanto, ele com aquela a parte onde vai o piloto, voltada para baixo. E finalmente as bromélias. As bromélias são aquelas plantas que acumulam água no meio delas. É preciso se furar as folhas para que a água se escoe. Então são pequenas orientações que, usando o jornal Metro, nós estamos destacando a todos vocês. Vamos formar um exército para que vençamos essa doença que já está ceifando tantas vidas no Brasil. Cada um de nós, agora, nesse momento, vamos sair nas nossas casas, nossos apartamentos, nossos quintais, vamos verificar se não existe ali algum reservatório de água que possa ser eventual acúmulo das larvas do Aedes aegypti, o vetor transmissor da dengue. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 HF e 12 da NET. O nosso programa vai ao ar por um apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater de nossa cidade. É um dos maiores laboratórios da região, tendo já 4 filiais, né, na região. Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande. E lá o doutor Carlos, a doutora Fátima estão lá prontos para atender o nosso público em qualidade e presteza. Também a Clínica de Fisioterapia Renascer de São Vicente, que tem dentro das suas instalações também uma academia de esportes. Também está lá indicado ali na Capitão Moraguiar, conforme está passando na tela dos televisores. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Clemente, diretor-presidente da Multi-Imagem. Está nos respondendo perguntas sobre a história e o atual dos exames de imagem tão importantes para os diagnósticos médicos. A Adriana tinha uma pergunta a formular para o doutor.
No bloco anterior, doutor Clemente, nós fizemos uma pergunta a respeito das autópsias. A USP agora fornece 3 aparelhos que são capazes de fazer a autópsia sem precisar dos cortes. Como é que é isso, doutor? Isso também é uma coisa interessante e, na verdade, representa uma evolução da radiologia. Porque o equipamento principal que faz os cortes, ao invés do médico estar lá cortando os filés, o paciente, como nós vimos na faculdade, na patologia, o cadáver ele era todo cortado e muito menos cortado do que nessa máquina, que na verdade não é um corte real. Ou seja, o aparelho não vai pegar o cadáver e fatiar. Esse corte que a gente chama é passar um scanner que pega de um lado ao outro do paciente, envolve todo o seu corpo, mas não precisa fazer um fatiamento ou um corte no cadáver, no caso. É uma ressonância magnética de 7 Tesla. Só para o nosso telespectador entender, significa um alto campo magnético. O campo magnético é tão forte que seria capaz de sugar um objeto metálico, por exemplo, a 30 metros. Ele chupa. É um ímã, na verdade, é um mega ímã, muito forte, que se uma pessoa estiver abraçada a um metal, ele é capaz de, em 20 metros, ele puxa a pessoa para dentro do campo magnético de tão forte. Mas essa pesquisa, que foi desenvolvida por algumas empresas do setor de radiologia, na verdade ela evoluiu ao longo do tempo, se transformou nessa ressonância de 7 Tesla, não emite radiação e ela é capaz de fazer diagnósticos altamente precisos, que pode ser do crânio, do tórax, do abdômen, do osso, enfim, que veio realmente para ficar. O grande problema desse método hoje, Adriana, é o alto custo, né? A USP, por ser um hospital de pesquisa, é uma das universidades mais respeitadas do mundo, né? E está entre as 100 melhores universidades do mundo também. Então ela tem esse aparelho que custa aproximadamente 40 milhões de reais. Então a gente não vai ter isso no curto prazo, vamos dizer, nos institutos médicos legais das cidades. Mas não sei, de repente daqui a 10 anos ou 20 anos, isso seja tão barato que é possível você utilizar isso como uma ferramenta de diagnóstico para as várias cidades do país. Bem, frequentemente pacientes têm problemas arteriais, obstruções de artérias, levando a patologias importantes como acidentes vasculares cerebrais, os chamados derrames, né, popularmente, ou os infartos do coração. Isso é levado pela formação de placas, de ateromas, de gordura no sangue, e que pode formar essas obstruções, né? Para isso, a medicina recorre a um exame invasivo, porque tem que introduzir um catéter, né? Um tubo dentro da artéria para fazer esse diagnóstico, que chamamos de cateterismo. É um exame relativamente recente, mas agora, lá na multimagem, temos condições, Dr. Clemente e público telespectador, de quase que eliminarmos a necessidade do cateterismo. Eu gostaria que o senhor passasse essas informações para o público. É uma pergunta muito interessante, porque o Hélio chamou atenção para duas situações, né? Uma, o chamado derrame, que é facilmente feito o diagnóstico hoje, através ou da ressonância, ou através da tomografia computadorizada. Eu vou aproveitar a pergunta do Hélio e vou estender primeiro para o aneurisma. Até um aneurisma cerebral hoje, você consegue passar através da radiologia moderna e embolizar esse aneurisma. Você coloca uma colazinha no aneurisma de tal forma que não é preciso operar a pessoa. Você chega lá, pega aquela área dilatada que pode romper e até matar a pessoa, coloca uma cola e não precisa abrir a cabeça do paciente. E agora, relativamente ao coração, como foi chamada a atenção, esse cateterismo, ele, claro, é um diagnóstico muito bom ainda, ele ainda é feito no mundo todo, mas por ser, vamos dizer assim, agressivo, e tem um certo índice de mortalidade,
tem centros que chega até 3% de morte. Então, isso foi minimizado ao longo do tempo, mas não deixa de ter um risco importante. Então, a tomografia, ou a angiotomografia coronariana, passou a substituí-lo no mundo inteiro. Então, para diagnóstico, não se usa mais o cateterismo. Quer dizer, o correto seria fazer o diagnóstico pela angiotomografia coronariana. Depois que você fez o diagnóstico, olha lá, o vaso tal, a artéria tal está entupida. Ela está entupida e melhor, Hélio, porque ele fala, está entupido em 20%, em 40%, em 80%, em 90%. Quer dizer, um alto grau de precisão. E, inclusive, faz diagnósticos que o cateterismo não faz. Por exemplo, as chamadas placas moles, que ela está solta ainda, não tem cálcio. Essa você não consegue fazer diagnóstico pelo cateterismo, mas você consegue fazer pela angiotomografia coronariana. Então, é um diagnóstico altamente preciso, e aí sim, dependendo da obstrução, se você for pôr um stent, que é uma molinha para abrir aquele vaso, aí você vai usar o cateterismo como terapia e não mais como diagnóstico. É impressionante, né? Olha o avanço que isso determina, fazendo com que as coisas fiquem mais seguras, né? Mais prontas e decisivas para a formação do diagnóstico médico. Eu aproveitar já essa oportunidade, é o seguinte, e com uma vantagem, os aparelhos que fazem esse tipo de exame, a maioria dos aparelhos não fazem. Por exemplo, na Baixada Santista, só a Multimagem tem esse equipamento, porque ele tem que ter pelo menos 64 canais para fazer esse exame. Mas a dose de radiação desse aparelho é 72% menor do que qualquer outro aparelho do mercado. Então, além de ser um bom diagnóstico, a dose de radiação que o paciente toma é muito pequenininha. Então, acaba sendo mais um benefício ainda complementar. Doutor, e também fala-se de uma técnica de deixar o corpo transparente, deixando só o órgão opaco para que possa ser feitas as imagens. Isso é possível mesmo? Hoje você tem uma série de recursos através de estudos contrastados. Já existe hoje, Adriana, por incrível que pareça, eles criaram até contraste para ultrassonografia, que até então não existia. Isso está em teste no mercado, mas praticamente veio para ficar. E você com isso consegue, vamos dizer, eu consigo detectar nesse momento uma massa pelo ultrassom, uma massa no fígado, por exemplo, ou no baço, ou no pâncreas, ou no rim, mas vamos citar o fígado. Eu sei que tem uma massa, parece um tumor, mas eu não consigo saber qual é o tumor. Esse tipo de contraste que é injetado me permite saber até o diagnóstico histológico. Olha, Ela, que coisa. Então eu consigo falar, é um adenoma hepático, é um carcinoma hepático, é um hemangioma hepático, enfim, eu consigo detectar o tipo histológico na do hora tumor, você já vai detectar. E não fica na fila, se né? É maligno. E fica aqueles dias, às vezes demoram 40 dias para sair um resultado, 45 dias para sair o resultado de uma biópsia quando é levada. E também esse contraste pode ser utilizado na tomografia, né? Aquele contraste que é bom até falar isso para o nosso telespectador, porque todo mundo ficou com medo. O iodo, alergia. Depois daquele problema de Campinas, todo mundo ficou com medo. Mas, na verdade, não injetaram contraste na mulher. Aquilo foi sei lá, talvez uma distração da pessoa que usou. Há quem fale que foi sabotagem, a gente não sabe responder. Mas injetaram uma geleia no paciente. Então, não foi o contraste. Então, os pacientes morreram porque não usaram o contraste. Usaram uma outra substância que não era o contraste e que estava no vidrinho do contraste. Então alguém, de alguma forma, trocou as coisas ou sabotou realmente. Foi por isso. Os contrastes novos são chamados não iônicos. Eles praticamente não dão reação. Não tem. A Multimagem usa isso há anos e anos. A gente não tem problema, nunca tivemos problema, não vai ter problema. Da mesma forma que os contrastes que são usados na ressonância. Não dá nenhum tipo de reação. Pode fazer o exame com tranquilidade. Pode comer camarão à vontade? Pode comer camarão, pode comer frutos do mar de uma forma em geral. Não vai ter nenhum tipo de problema secundário a qualquer utilização de contraste. Seja do ultrassom, seja da tomografia, seja da ressonância magnética. Todo esse arsenal de exames
estão lá disponíveis na multiimagem. E o público se beneficia com isso porque, me falava o doutor Clemente, que ele disponibiliza para aproximadamente 100 convênios os serviços da multiimagem. Não, são mais de 400. Opa! Vejam só. Mais de 400 convênios. Então, portanto, é uma empresa que ela está pronta para atender praticamente toda a cidade. E agora, recentemente, tivemos a informação também, o doutor Clemente poderá nos informar aqui em primeira mão, se for o caso, o Instituto de Saúde do Estado, o IANSP, né, está fazendo estudos com o doutor Clemente para a implantação lá também do atendimento ao servidor público estadual. Essa notícia procede? Não, procede, Hélio. Aliás, eu acho que, na verdade, era uma reivindicação de muita gente, né, do setor público que não tinha aqui na Baixada, vamos dizer, eu acho que tanto a parte clínica como hospitalar, mas também a parte diagnóstica, de certa forma, muito deficitária. Então, a gente fica até muito feliz em estabelecer esse canal para que essas pessoas realmente possam utilizar, ao invés de ter que subir até São Paulo, né? Tem o desgaste, tem o tempo que se perde, além do custo mesmo de subir, e a gente vai poder fornecer um diagnóstico muito preciso aqui, com alta qualidade, sem que a pessoa se desloque bastante. Então isso está muito próximo de acontecer. O servidor público estadual realmente vinha reivindicando há muitos anos uma amplitude de atendimento da Baixada que, infelizmente, talvez pelos custos reduzidos dos serviços, né, não despertavam o interesse dos empresários médios e próprios médicos. Mas agora o doutor Clemente, até num ato quase que social, né, ele vai conseguir disponibilizar a multimagem certamente para o servidor público estadual tão sacrificado, né, nesses últimos anos. É uma notícia alvissareira realmente. Primeira mão aqui no programa. Muito bem. Bem, doutor Clemente, talvez da área de tumores, hoje a mama na mulher e a próstata no homem ocupam lugar de destaque. A multimagem certamente e os recursos de imagem podem proporcionar exames mais rápidos e mais conclusivos com relação à próstata, não é verdade? Realmente o índice de câncer de próstata ele tem aumentado um pouco por causa do próprio ambiente, da alimentação, poluição e também pela longevidade. Como as pessoas vivem mais, o risco de ter câncer de próstata passa a ser maior. Os cientistas dizem hoje que se o homem vivesse 120 anos, provavelmente 95% deles teriam câncer de próstata. E a gente vê isso na prática do dia a dia, que realmente, com a idade, aumenta esse índice, de tal forma que acaba levando, por exemplo, a um pânico. Hoje existe um pânico, velho. A gente tem pessoas próximas, às vezes até colegas, que vêm contar para você, puxa, fiz um exame, estou muito chateado, enfim. Mas o importante de tudo isso é o diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce implica na visita ao médico, ao urologista, pelo menos uma vez ao ano, para o homem que tem pelo menos 50 anos para cima. Tem que visitar o médico. Quanto ao toque retal, também não ficar com esse preconceito. Até porque se você disser que não quer fazer, o médico não vai forçar, né, Hélio? Mas existem outros exames complementares, como o PSA. Tá existindo um outro método aí que está em pesquisa, que é um outro exame de laboratório, que certamente vai ser muito mais eficaz do que o PSA. E ainda a ultrassonografia, especialmente a ultrassonografia transretal, que é capaz de detectar lesões milimétricas. Eu consigo detectar uma lesão de 2 milímetros e a partir daí fazer a chamada biópsia, que você chamou a atenção, que é muito simples. O aparelho, praticamente o computador te indica direitinho como é que tem que fazer, né? Você mostra o nódulo, ele indica qual é o
a angulação da agulha, quanto que você tem que penetrar. Aí você retira os fragmentos, manda para o laboratório para fazer esse diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce é o diagnóstico, tanto maior a chance de cura total, que hoje beira os 100%. E é importante citar, uma coisa muito rápida, foi publicado aí há mais ou menos 2, 3 anos atrás, eles pegaram pessoas, Hélio, de 35 a 85 anos de idade, que morriam por qualquer causa, não sabia, morreu. Ele ia lá, tirava a próstata do homem e examinava para ver se tinha ou não câncer. Dessas pessoas todas, 40% tinha câncer de próstata, só 8% sabia que tinha, 32% tinha doença, não sabia que tinha doença e morreram por outra causa que não o câncer de próstata. E desses 8% que sabiam que tinha doença, 3% apenas morreram da doença. Muito bem, vejam só como o programa é importante ao trazer informações. O Dr. Clemente acaba de dizer aquilo que interessa realmente para o nosso público. Você que é homem acima de 50 anos sabe que é preciso examinar sua próstata. Ao ir ao médico e constatar a necessidade de exames, conforme o Dr. Clemente salientou aqui, a Multimagem está preparada exatamente para fazer essa bateria, vamos dizer assim, de exames de imagem que certamente proporcionará um diagnóstico mais seguro. E para você que é mulher, que necessita, você já sabe que necessita fazer a mamografia, fazer o exame médico, também na Multimagem vai encontrar não só a mamografia propriamente dita, como exames mais avançados, como a chamada biópsia direcionada, conforme nós comentamos no decorrer do programa. Mas, Adriana e doutor Clemente, nosso programa já era curto, né, quando tínhamos meia hora, mas parece que vamos precisar de mais curto. uma hora. Exatamente. Certamente a TV Unisantos saberá reconhecer a importância do nosso programa e quem sabe no futuro podemos até aumentar essa duração. Mas, infelizmente, estamos terminando e apresentaríamos ao Dr. Clemente, já agradecendo pela honrosa presença em nosso programa, para que se despeça do nosso público telespectador, que certamente ficou encantado com todas as informações que o senhor passou aqui. Hélio, eu gostaria de agradecer realmente esse convite, a Adriana, ao Gerson, a toda a equipe que está aqui, e agradecer você, telespectador, pela audiência. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Muito bem. Adriana? Obrigada, doutor Hélio, doutor Clemente. E dizer, lógico, as imagens têm que existir, mas também o médico, a fala do médico, o toque do médico também é importante para ambos os diagnósticos. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa, sábado, a partir da 1h30 da tarde, aqui no Golf Clube de São Vicente. Até logo, gente. Estamos partindo. Prometendo voltar no próximo sábado, a partir das 13h30, sempre aqui pela TV Unisantos, canal 40 HF 12 da NET. Um grande abraço a todos.